Essas últimas semanas tem sido falado muitas vezes sobre os estados tentaram diminuir o seu ICMS, né, o seu lucro ali por parte dos combustíveis. Temos estados hoje que têm um ICMS de cerca de 30%, né, em cima do combustível, o que de fato é uma taxa bastante elevada. Em Santa Catarina, quem falou sobre o assunto foi o governador do estado, Carlos Moisés. Ele defende uma ampla reforma então, em todo o sistema, que é necessário, essa reforma já deveria ter acontecido há muito tempo, mas aí veio a pandemia e começou então o trava-trava e a gente está no Brasil, onde infelizmente as situações sobre a reforma tributária ficaram para trás, ficaram em segundo plano. Mas o governador falou também sobre essa questão de mexer no ICMS. Segundo ele, não adianta, porque em Santa Catarina o ICMS está congelado e mesmo assim os aumentos continuam acontecendo. Vamos ouvir o que disse o governador do estado. A discussão é alta de preços, né? A gente nunca pode desviar o foco. A dificuldade que nós temos aí é alta de preço. O diesel praticamente quase o mesmo preço da gasolina, assustando, né, todos aqueles que demandam, enfim, impactando na inflação, impactando no custo da logística. Santa Catarina congelou, já tem mais de 8 meses com o congelamento sobre o ICMS do combustível, hoje que corresponde a 9% no diesel e 19% na gasolina. Já era a menor taxa do Brasil, 12% e 24%, há estados que têm 34%, 35% de tributação, já era menor. Como nós congelamos, o impacto hoje já é menor, mesmo assim, há 8 meses congelamos, o preço continuou disparando, continuou subindo. Então a gente percebe que essa discussão focada exclusivamente no único tributo, ela não é suficiente para a contenção de preços. Se fosse assim, no nosso estado teria contido o preço, mas o preço continuou subindo. Então é uma estratégia de precificação internacional, nós temos que cuidar com isso, e quando se mexe num item apenas do sistema tributário nacional, nós corremos o risco de desequilibrar. A proposta é que o governo enfrente, de fato, a reforma tributária de um sistema como um todo, sem fazer puxadinhos, porque a gente tem impacto aí hoje no fundo para a educação, no Fundeb, quando a gente mexe no único item, vai impactar nas contas dos municípios e a gente não resolve o problema. O preço continua flutuando, continua subindo, impactando as contas de municípios, enfim, impactando no dia a dia da vida do cidadão, né, que depende de uma estabilidade econômica para que o seu salário continue conseguindo manter a sua família, enfim, os itens importantes, educação e saúde. E é isso que o Brasil precisa, de fato, discutir uma reforma tributária ampla. Se a conjuntura é internacional, estratégias para a contenção de preço ou até mesmo para o equilíbrio dos preços no mercado nacional, talvez com um fundo para equilibrar essa demanda, baseado inclusive nos lucros que a própria empresa, que o maior acionário é o próprio país, né, tem, a Petrobras. Enfim, tentar uma estratégia nesse sentido e, ao mesmo tempo, fazer uma reforma tributária de simplificação dos tributos. Nós estamos discutindo agora a devolução de outros estados, né, do ICMS que incidia sobre PIS, COFINS, na energia elétrica, e que agora houve uma decisão. Santa Catarina já tomou essa decisão, já se adiantou, nós já devolvemos mais de 700 milhões e vamos agora ampliar a devolução. Então, essa decisão, já estávamos no caminho de atender essa decisão. O nosso contribuinte lá, o nosso consumidor de energia elétrica já foi impactado, inclusive com uma das menores tarifas do Brasil. Já tínhamos tomado essa decisão lá até porque a nossa bandeira é não aumentar tributos, né, e simplificação do sistema tributário nacional. Hoje nós temos um sistema absolutamente complexo e é importante que a gente pague menos tributo, que todos paguem, mas que se pague menos tributo. Não se discute se é 35, se é 25, se é 17, mas que todos pagassem um valor mínimo, né, um percentual mínimo, como os países mais desenvolvidos têm, com 6%, 7%, e que esses tributos, de fato, conseguissem equilibrar as contas públicas, que a gente continuasse fazendo boas ofertas de serviços de saúde, de educação, como fazemos em Santa Catarina, agora extrapolando 25%, 27,4%.